Esforçado Presidente da República, António José Seguro não perdeu tempo a dizer ao que vinha, nem a ir para o terreno, apontando o dedo ao Governo, pedindo mais ação e menos palavras. No discurso da posse, reafirmou a tese de que o chumbo de um orçamento não implica dissolução automática do Parlamento, direcionando a pressão do peso pela responsabilidade de uma eventual crise política das oposições para o Governo, reafirmando igualmente a vontade de ser um presidente cooperante, mas exigente. O Presidente confirmou que pretende chamar ao Palácio de Belém os partidos e os profissionais de saúde para que se estabeleça um pacto para o médio prazo no setor. Para ele, que tinha avisado na campanha que vetaria a legislação laboral que lhe aparecesse em Belém sem acordo na concertação social, o Governo reservou o dia da posse para convocar os parceiros sociais e, nesse mesmo dia, foi anunciado pelas confederações patronais que as negociações tinham chegado ao fim sem acordo. O Presidente não deu parte de fraco, insistiu para que a conversa continue. Quando chega um Presidente, há outro que parte, e nós por aqui vamos falar igualmente do legado que nos deixa Marcelo Rebelo de Sousa. Está com o Bloco Central, um podcast que resulta de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, moderado por mim, Paulo Baldaia, com sonoplastia de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Cisa Vieira. A primeira pergunta é necessariamente aberta e vou pedir, aliás, aos dois uma análise geral ao discurso de posse do novo Presidente da República. O que é que ele disse de mais significativo para ti? Eu acho que fez um discurso que foi um bom discurso. Foi um discurso em que, de alguma maneira, revela a sua visão dos poderes presidenciais numa perspectiva que a mim me parece correta, que é uma perspectiva de recato no exercício dos mesmos, de restrição na forma como pretende intervir e até de, como eu diria, reiteração de coisas que são óbvias, mas que por força das circunstâncias e dos últimos antecedentes, as pessoas passaram a pensar que a prática constitucional era outra. Quando o Presidente diz o chumbo de um orçamento não determina automaticamente a dissolução do Parlamento, ele está a dizer uma tautologia. Isto é uma coisa óbvia, uma coisa evidente e que resulta assim da Constituição. Mas as pessoas estão a atribuir um valor e um significado político dramático a esta coisa como se fosse uma grande mudança. E, portanto, uso da bomba atómica. O que digo é que nessa matéria de como encara a forma como a Constituição conforma os poderes presidenciais, parece-me, aliás, bastante correto. Onde eu acho que ele foi, também foi, digamos assim, de alguma maneira, claro na reiteração de alguns valores, que ao fim e ao cabo são os valores da nossa Constituição e do nosso Estado de Direito, como, digamos assim, norteadores da sua conduta como titular do cargo de Presidente da República. Onde acho que deu, se calhar, um passo maior que a perna, levantou demasiadas expectativas de uma maneira que tem antecedentes pouco recomendáveis, é na forma como formulou, digamos assim, aspirações em matéria que cabem mais à governação, cabem mais ao Parlamento. Tentou apresentar-se como mobilizador de soluções dentro do sistema político, na verdade não cabem ao Presidente da República. Mário Soares falava da ideia de que o Presidente da República tem um determinado conjunto de poderes formais, mas como é um protagonista do sistema político, é um elemento central, tem uma legitimidade de base eleitoral muito forte, pode exercer o que ele chamava magistratura de influência. Lança temas para a discussão pública, tenta convocar, congregar vontades à volta de alguns temas.
Nunca isso correu bem a nenhum presidente que tenha tentado avançar assim. Seja na forma como às vezes a partir da presidência os presidentes tentaram conformar a ação governativa, impondo, condicionando a ação do governo, etc., afirmando-se como contrapoder, Yanes, em certos momentos Mário Soares, etc., ou como tentaram mobilizar pactos de regime a partir de Belém, Marcelo fê-lo logo na Justiça, Cavaco Silva a certa altura queria forçar uma espécie de entendimento parlamentar entre o PSD e o PS nos tempos de Passos de Coelho e de Seguro, e nunca conseguiram, porque isso na verdade não cabe ao Presidente da República. Quando este Presidente afirma logo a abrir que quer promover um pacto na saúde, está a anunciar uma coisa que lhe foge ao controlo e que pode ser um fator, quando diz que sobre a legislação laboral quer isto ou aquilo, são coisas que não lhe competem condicionar e ao levantar as expectativas pode estar alguma coisa a cair-lhe mal e a afetar a sua legitimidade. É isto que eu teria a dizer. Já vamos a alguns desses pontos que referiste. Pedro Marcos Lopes, notas globais da primeira intervenção de António José Seguro como Presidente da República. Sendo, enfim... Não ficaste muito entusiasmado? Pouco... Não, eu não queria, francamente, não queria adjetivar o discurso, porque quer dizer, nem é bem adjetivável, porque eu ouvi um discurso que vamos lá ver, foi um aborrecimento sem fim, aquele discurso. O que não foi aborrecido foi perigoso, entre enormes aspas, para o Sr. Presidente da República. A parte aborrecida foi a parte da enunciação dos poderes que nós sabemos que o Sr. Presidente da República tem, e uma completa descrição, uma completa, enfim, lista de lugares comuns que não acrescentam nem diminuem rigorosamente nada. E, portanto, por aí não me deixou particularmente entusiasmado. Há, no entanto, 3 pontos que eu quero salientar, e foram os que eu achei que o Presidente da República tomou uma conduta perigosa para ele próprio e que não corresponde exatamente àquilo que se espera de um Presidente da República. Como preâmbulo, devo dizer que a função de Presidente da República se vai construindo durante a função. Todos os Presidentes da República assim o fizeram, mesmo enunciando nos seus discursos iniciais, às vezes outro tipo de conduta queriam ter. Vai-se formando e forma-se muito segundo as circunstâncias. Aliás, o Marcelo Rebelo de Sousa foi exatamente o melhor exemplo disso. Foi, quer dizer, as circunstâncias ditaram muito o que foi a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Depois há um ponto, nós tendemos a sobrevalorizar o papel do Presidente da República. E o pior é o próprio Presidente da República depois também sobrevalorizar o seu próprio papel. E entram aqui os 2 aspectos que eu acho que correram francamente mal ao Sr. Presidente da República. O primeiro, o Pedro aflorou, o primeiro é que ele limitou no fundo a sua ação. Ou seja, tu disseste e bem, que a questão do orçamento nem se levantava, porque, enfim, só foi uma vez e, de facto, é constitucionalmente, enfim, nem é preciso constitucionalmente, quer dizer, não há nenhuma norma, não há nenhuma prática que obrigue o Presidente da República a admitir não é admitir, dissolver também não é igual. Claro que não. Não há nenhuma prática, nem para um lado, nem para o outro, que era o que eu penso que tu ias dizer. Portanto, quando tu dizes que não vais dissolver em função de uma aprovação ou não dissolver em função da aprovação ou não aprovação, estás a limitar a tua própria... Estás a limitar não implica a tua dissolução automática do Parlamento. Claro que... Mas as percepções, que toda a gente ficou, ouviu e está a pedir... Ele, nesse aspecto, exprimiu-se com cuidado. Se as pessoas não ouvem a totalidade do que ele diz... Toda a razão no que estás a dizer. Mas, na verdade, o que as pessoas ouviram foi, se não houver orçamento, eu não disse. Desculpem lá, não ouviram. Tu tens razão no que está a dizer, não foi
não ouviram e ouviram bem. Desculpa, ela não concorda nada com o Pedro Xavier. Não ouviram e não ouviram bem. Não ouviram bem, porque é evidente, no caso concreto, se isso acontecer, não há dúvida que é o que vão dizer, porque ele não deixou isso perfeitamente claro. Segundo perfeitamente, ponto, deixou perfeitamente ele disse, não dissolve automaticamente. Não é por causa do chumbo do Parlamento que se dissolve. Não é por causa do chumbo que se dissolve. Se ele chumbar depois, no caso de... Se ele dissolver, no caso de haver um chumbo, o que é que se dirá? Dirá que ele leu a circunstância. Mas a circunstância é automática. Ele deixou essa marca. Claro que toda a gente ficou a pensar que ele está a dizer isso. Mas na verdade não disse. Segundo ponto, e aqui concordo inteiramente, e vou um bocadinho mais longe. O Presidente da República dizer que vai, quer dizer, todo aquele voluntarismo em relação a esse fenómeno extraordinário que agora está tão na moda, não há ninguém que abra a boca. Eu acho que somos só eu e o Pedro Xavier e o Paulo Baldaia que cada vez que temos uma intervenção pública não falamos em reformas estruturais. Quer dizer, devemos ser os únicos, quer dizer, que é um termo particularmente irritante e é um termo particularmente perigoso, porque reformas estruturais não quer dizer nada e quer dizer tudo. Bom, mas não interessa. O Presidente da República, ao comprometer-se, por exemplo, com a questão da saúde, está a fazer algo muito complicado para ele próprio. Não é? Que é, se a coisa não acontecer, ele está-se também a autorresponsabilizar. Claro, como aconteceu. Como é evidente. Mas já, nós vamos... eu estou a pedir notas globais, porque depois quero olhar para alguns destes pontos. E termino dizendo, porque de certeza que vais falar disso, e já vai, provavelmente, arranjar um problema para ele próprio, naquilo que vamos falar. Legislação laboral. Há várias para falar. Há a questão da dissolução. Desculpa, uma nota. Atómica, acho péssimo não ter falado. Acho mal neste momento da nossa vida em comum não se ter falado daquilo que está a acontecer no Irão. De uma maneira clara. Acho pouco presidenciável não ter uma palavra, seja qual fosse, sobre o que se passa no Irão. Eu só queria elaborar um bocadinho em função dos temas que o Pedro trouxe a esta questão. Primeiro, eu tenho de facto uma visão, como vocês sabem, relativamente restritiva daquilo que é a função do Presidente da República. Eu não acho, designadamente, que ao Presidente da República caiba ter uma capacidade de conformação política no sentido de estabelecer quais devem ser as prioridades da governação ou da atividade parlamentar ou o sentido que elas devem revestir. Não lhe cabe isso. E por isso, qual é o problema? É que quando o Presidente da República faz intervenções neste sentido, a dizer que os partidos se devem coligar para aprovar determinadas coisas, como aconteceu com Cavaco Silva, quando dizem que têm que resolver o problema da pobreza, como aconteceu com Mário Soares, quando dizem que querem promover uma reforma da justiça e chamam os atores da justiça para fazerem um programa que depois propõem aos partidos, eles estão, basicamente, um bocadinho a ultrapassar as suas competências, estão a criar conflitos contra quem, no nosso sistema constitucional, tem a legitimidade para determinar essas coisas e estão a degradar a sua autoridade e a degradar a sua... Portanto, o que eu digo é o seguinte, desse ponto de vista, isso normalmente corre mal. Sobre a questão da interpretação dos poderes constitucionais, pelo contrário, eu acho que ele foi muito cuidadoso e muito certeiro a dizer o que disse. Porque o que ele veio fazer, aliás, foi um bocadinho reafirmar esta visão de um Presidente da República que exerce um poder de moderador, que tem uma função mas que não lhe cabe condicionar as coisas. E mais do que isso, quer dizer... Mas quando diz que veta politicamente uma legislação laboral... Isso depois... Quando diz que... Isso ele não disse no discurso. Mas não está a retirar... pressão ao governo na negociação, aliás, à oposição e a dar ao governo na questão do orçamento? Não, de todo. O que ele está a dizer, o que eu interpreto e acho correto é dizer assim: o orçamento é um assunto do Parlamento. O governo propõe, o Parlamento aprova ou não aprova. E o nosso sistema, como eu tenho aqui insistido 30 vezes, tem soluções para os casos em que o orçamento não é aprovado. Inclusivamente, não é isso, inclusivamente
tem regras a dizer o que é que sucede e como é que o governo gere as finanças públicas quando um orçamento não é aprovado. E, portanto, se a Constituição dá a solução para isso, obviamente... Não está a dizer que é automático. Isto significa que não tem que automaticamente cair. Mas eu recordo, aliás, uma coisa. É que eu estava no governo quando o orçamento foi chumbado. Participei nas negociações parlamentares, fiz eu próprio, a pedido do então Primeiro-Ministro, uma análise de o que é que faz o governo, o que é que pode fazer se um orçamento não for aprovado, como é que pode governar, o que é que pode fazer tudo. Sei o esforço que foi feito para que aquele orçamento fosse aprovado. Mas há uma coisa que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse na altura. Ele não disse... Eu dissolvo o Parlamento porque o orçamento não foi aprovado. Ele disse uma outra coisa que também mostra que o Presidente tem alguma capacidade e alguma discricionariedade na análise da situação. O que ele disse foi o seguinte: este governo funcionou numa base de, agora não havendo um acordo explícito, tem um entendimento parlamentar com os partidos à sua esquerda. Mas a discricionalidade existe sempre em qualquer tipo de circunstância. E, portanto, e tinha razão, de tal maneira que o governo tem uma maioria. Entretanto, nós fomos vivendo, desde então, fomos vivendo debaixo de um enorme equívoco. É que aquelas circunstâncias particulares que tinham levado o Presidente Marcelo a redissolver o Parlamento naquele momento... deveriam ser interpretadas de uma forma lata, sempre que não houver cai. Pelo menos com aquele Presidente, não é? E não é isso que a Constituição quer, e este Presidente apenas se limitou a reiterar isso. Sobre a situação internacional, ele não fala de facto da guerra do Irão, mas ele reiterou o compromisso de Portugal com o direito internacional, com as organizações internacionais, com o sistema das Nações Unidas. Pedro, foi claro nessa matéria. Não foi nada, quer dizer, dizer isso é a mesma coisa que dizer que a Terra é redonda e que o céu é azul. Era um discurso de a Presidente da Comissão Europeia fez anteontem um discurso a dizer que esta ideia de que existe uma ordem multilateral assente em regras é uma coisa do passado e que a Comissão Europeia tem que ultrapassar isto e começar... Bem diferente do que diz o Presidente do Conselho. Um bocadinho o que disse o Mark Carney também há uns meses atrás, e nós saudamos essa visão do Mark Carney. Mas ela agora disse isto e o Presidente do Conselho disse uma coisa relativamente diferente. O que mostra que aquilo que o Presidente António José Seguro disse a dizer nós apoiamos uma ordem internacional baseada em regras é uma coisa importante neste momento, reafirmar isto. A Giorgia Meloni hoje disse no Parlamento em Roma que a guerra no Irão é uma coisa errada e que a Itália defende uma ordem internacional baseada em regras. Portanto, isto neste momento tem valor político. Pedro Marcos Lopes, antes de irmos ao Pacto da Saúde, ao prometer acabar com o frenesim eleitoral, o Presidente não está logo no início do seu mandato, em certa medida, a esvaziar um pouco o seu mais importante poder? Paulo, eu fico embaraçado quase. Porque não precisa. O seu... Não fico, o teu papel é... Eu fico, não, fico... É ajudar não, as mas é pessoas assim, não é isso. Pensar no... Eu fico embaraçado pelo seguinte. O Presidente da República tem 3 dias e eu parece que já estou a cair em cima do Presidente como gata bofe. Quer dizer, eu não queria dar essa impressão, mas de facto, quer dizer, o Presidente da República fazer um anúncio que não pode prometer e que o vai comprometer, não pode prometer e vai comprometê-lo. Quer dizer, os miniciclos não são uma invenção de um Presidente da República. Ou não são, como vamos falar a seguir, ou não são, nem são algo que o Presidente da República esteja capaz, tenha os poderes para, quer dizer, ou é um inconsciente total, o que nós, graças aos deuses, não temos tido na Presidência da República desde que temos eleições. Fora um Presidente que fez um partido enquanto era Presidente da República, mas pronto, vamos esquecer isso, já que essa unanimidade nacional não permite que eu diga qualquer coisa sobre isso. Tanto que estás a dizer. Permite as pessoas discordarem de ti. Claro, acho muito bem que discordem de um Presidente da República. Portanto, o Presidente da República pode fazer um partido enquanto está nas funções, não é? Pronto, ok. O que avalia o legado de anos é muito mais que isso. Claro que sim. Sendo que, por exemplo, não querer acabar com o Conselho da Revolução e essas coisas... Não é verdade. Pronto. Não é. Não é verdade. O que os Presidentes da República
República, na generalidade, foram tudo pessoas sérias e capazes e competentes e com sentido de Estado. E, portanto, nós não podemos acusar nenhum, agora estou a dizer completamente sem qualquer tipo de exceção, de inventarem crises políticas para demitir governos. Nenhum aconteceu isso. A única coisa vaga que se pode apontar é o presidente Jorge Sampaio, de uma maneira injusta, porque de facto demitiu um governo. Ainda não sabemos muito bem. Dissolveu a Assembleia da República. E o governo demitiu-se na sequência da dissolução. Paulo. Foi o que aconteceu. Paulo, desculpa lá. Dissolveu a Assembleia. Alguém nos ouve. Esse é um caso curioso. O presidente Sampaio, quando o Durão Barroso sai para a Europa, tentou, a partir de Belém, condicionar uma solução governativa. Ele fez várias diligências junto do PSD para ver se o PSD arranjava um primeiro-ministro que não Santana Lopes. Mas arranjou. Não. Não, mas aí esteve... Não. Mas é esse ponto que é particularmente grave, que era eu que estava a dizer a exceção. Isto hoje é público. O presidente Sampaio achava que Santana Lopes não era o melhor primeiro-ministro para o país. E falou com várias figuras do PSD a sugerir que pudessem apresentar outro candidato a primeiro-ministro. Muito obrigado por fazeres a história. E isto o que é que aconteceu? Quando o Presidente da República tenta fazer coisas que não estão nos seus poderes, que não dependem dele, corre mal. Governos de iniciativa presidencial. Lá está. Ainda bem que o Pedro Cisa Vieira fez este trabalho para eu evitar fazer. Foi a única vez onde um Presidente da República inventou como é que se diz? Um microciclo político. Porque, como é evidente, Jorge Sampaio não tinha nada que fazer... Não tinha nada, não. Pôs fazê-lo. Não tinha que apreciar se Pedro Santana Lopes era apropriado ou não era apropriado. E a demissão de Pedro Santana Lopes foi assim uma coisa assim para o mais ou menos. Porque qual foi a razão da demissão de Santana Lopes? Foi ele demitir-se porque o Presidente... Não, qual foi a razão da dissolução da República? A normal funcionamento das instituições. Não. O normal funcionamento das instituições é fundamento para a admissão do governo. A dissolução da Assembleia da República é absolutamente livre. Estamos conversados, Paulo. Pronto. Agora, mais uma vez, teve razão. O povo queria aquilo e deu uma maioria absoluta. Não é, desculpa. Não é. Eu discordo inteiramente de vocês nesse tipo de leituras. Não, a questão não é essa. O Presidente da República tem um conjunto de poderes, mas não é por lhe cheirar ou deixar de cheirar que a maioria vai ser diferente que deve dissolver ou não deve. É exatamente ao contrário. É exatamente ao contrário. Por exemplo, tem que ter isso em conta. Se há sinais de que a solução parlamentar já não está... Não é já vai ficar pior. Já não está a funcionar. Ou seja, como, por exemplo, a AD, no tempo de Balsemão, deixou de funcionar. Sim, deixou de funcionar. Balsemão demitiu-se e eles ainda chegaram a propor Vítor Crespo como potencial primeiro-ministro. E o general Ramalhianes percebeu esta coligação que suporta o governo já está no fim, já não funciona. O que acontece é que depois o Presidente deve inibir-se de dissolver a Assembleia se perceber que vai tudo ficar igual. É igual ou pior. Não é pior, porque mais fragmentado. Isso para quem, desculpa lá, o Pedro Cisa Vieira, isso para quem defende uma interpretação restritiva do papel do Presidente da República, mas a bomba atómica muito ousado da tua parte. Desculpa, não colide uma coisa com a outra. Colide, sim, o poder de dissolução, sim, senhora. O poder de dissolução é discricionário. Colide na parte em que ele faz uma leitura que é completamente subjetiva. Lamento. Claro, é discricionário o poder de dissolução. O poder... Vamos lá ver o seguinte. O Presidente da República tem indubitavelmente o poder de dissolução da Assembleia. Sem dúvida está na Constituição. Esse poder não é parametrizado por nada mais que se não seja o juízo do Presidente. É absolutamente livre, insuscetível de censura, de controle, etc. Sim. E nós elegemos o Presidente da República para ele, se for caso disso, dissolver o Parlamento. O meu ponto é só o seguinte. O Presidente da República, quando exerce este poder, porque é que a Constituição lhe dá este poder? Porque ele é a válvula de escape de um sistema que é, na sua essência, parlamentar. Quando o parlamentarismo deixa de funcionar,
como acontecia na Primeira República, deixa de dar soluções a razão para o Presidente da República ter estes poderes é a Primeira República. Dissolve a Assembleia. Portanto, ele pode exercê-lo. O que eu digo é o seguinte: o Presidente deve usar esse poder com cuidado e só deve fazer-se sentir que, de facto, vai resultar da eleição que se segue à dissolução do Parlamento uma clarificação do sistema. O que conta para esta discussão e para a pergunta, o que conta para esta discussão e para o que conta, para aquilo que tu perguntaste para o que conta, é quando o Presidente da República, António José Seguro, diz que não vai haver miniciclos, é ele a falar. Exatamente. Não sabe. Logo não se sabe verá. lá ele. Nem ele, nem nós. Nem ele. Há uma lei de bases da saúde que foi aprovada pela Geringonça com modulação do presidente cessante, que deixou a janela aberta para um governo mais à direita, designadamente nas parcerias público-privadas. No entanto, esta maioria de direita no Parlamento propõe-se voltar a mexer significativamente na lei de bases. Seguro, até pelos apoiantes que têm nesta área, Álvaro Beleza ou Óscar Gaspar, parece ter uma visão menos à esquerda do que sempre tiveram os governos socialistas. O que esperam que saia desta iniciativa presidencial? Pedro Cisa Ver, o Marcos Lopes, vocês entendam, esses dois Marcos Lopes? Não entendo nada. Acho que não vai sair rigorosamente nada. Eu tenho... Vai haver uma alteração da lei de bases. Para já, deixa-me... O governo vai promover. Primeiro deixa-me, não é corrigir, não concordar com a tua enunciação quando dizes que há uma visão, quando tu defines uma visão que há uma certa visão de esquerda e uma visão eu só disse direita. Uma visão menos à esquerda. Sim, okay. Do que é normal nos governos do Partido Socialista. É verdade. Estas três pessoas. É verdade que ele tem, quer dizer, Óscar Gaspar, por exemplo, é um dos presidente da Associação dos Hospitais Privados. É normal que ele tenha uma visão em que os privados têm que ter um papel maior, mais importante. É o que este governo vai promover e, portanto, com o Chega e é com provável que seja isso. Eu não sei, mais uma vez, eu tenho muitas dúvidas, acho que temos todos, da visão de António José Seguro num conjunto de coisas, o que é normal, porque ele teve muito tempo afastado da política, teve 13 anos. Eu não posso alargar muito e não me vou alargar, porque eu vou esperar que o Presidente da República intervenha neste processo. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção que o Presidente da República corre aqui um sério risco. Mais uma vez. É de não conseguir ter nada de... Como é evidente não ter... Aliás, porque há aqui uma parte do processo que é uma parte muito complicada. Nós também não sabemos o que é que o Chega pensa do assunto. Eu recordo... Chega, pensa o que for conveniente na altura. O que cheirar ao André Ventura, que os seus eleitores votarão. Mas há aqui uma parte engraçada. Que o Chega pensa, como aliás sobre tudo. Mas há aqui uma parte engraçada que pelos vistos vocês não se lembram. É que o Chega, no primeiro programa que apresenta, salvo erro, quando tinha 8 deputados, o programa que ele apresentava para a saúde era basicamente, olha que eu não estou a exagerar nada. Era Iniciativa Liberal? Era pior. Mas muito pior. Muito mais privativo. O programa da Iniciativa... Pior, que acabava com o Serviço Nacional de Saúde. Claro, sim, basicamente. Sim. Portanto, havia uma espécie de cheque-saúde. É uma medida que, por exemplo, na educação tem resultado às mil maravilhas, não é? Uma espécie de cheque-saúde que destruía basicamente o Serviço Nacional de Saúde. Aliás... Há algo que agora não... Sim, mas isso era um programa que o André Ventura não tinha lido e que deitou fora quando os jornalistas começaram a chamar a atenção para as coisas que lá tinha. O Mitar Ribeiro já nem está... O Mitar Ribeiro também conta essas histórias. Entretanto, já foi ao contrário. Mas quer dizer, eu só queria focar, porque isto levava-nos muito mais longe... Programas não é uma coisa que interessa muito ao André Ventura ou ao Chega. A nenhum populista. Mas eu não queria aqui entrar na discussão sobre o programa, que eu tenho dúvidas horríveis, sou muito contra esta nova lei de bases. Eu tenho uma ideia... Qual nova lei de bases? A que está para sair. A que está para sair. Imagina. A que se imagina. As linhas... Não, mas já sabemos as linhas. Já sabemos que há linhas gerais já conhecidas. É mais privado no eu sou... Serviço Nacional de Saúde. Por aquilo que tu dizes, vou aproveitar aquilo que tu dizes, eu sou muitíssimo... digamos assim, à esquerda no que diz respeito à questão da saúde,
porque sei o que as aberturas podem provocar nisso. Mas não vou entrar nessa discussão porque não é isso que tu queres agora ter. O que eu digo é, mais uma vez, vamos ter um problema onde o Presidente da República prometeu aquilo que não podia e que não vai conseguir albergar. Por exemplo, eu temo, e agora é a minha previsão, eu acho que o Partido Socialista tem uma visão muito diferente da visão daqueles que parecem ser os conselheiros de António José Seguro para este pacote. Precisa ver, sendo uma área altamente consumidora de recursos financeiros, onde faltam recursos humanos, tanto no público como no privado, com o envelhecimento da população, a precisar de mais cuidados, é fácil falhar. A questão que já tinhas colocado, e o Pedro Marcos Lopes também aflorou agora, é um risco para a imagem do Presidente ter uma aposta tão elevada a querer corrigir a diminuição da qualidade dos cuidados de saúde à população portuguesa. Eu acho que sim. Ou seja, não há dúvida que o sistema de saúde precisa de reforma, que o Serviço Nacional de Saúde precisa de mudanças. É um serviço mal gerido, que tem tido um aumento de recursos brutal, que não é acompanhado de um aumento da produção, ou seja, tem caído a produtividade no Serviço Público de Saúde, que tem problemas de acesso gravíssimos, que, aliás, precisa até de uma comunicação política muito forte, porque as expectativas da população relativamente ao sistema de saúde não podem ser cumpridas. Eu às vezes vejo entre os telejornais e o que as pessoas dizem em público, parece que as pessoas acham, parece que as pessoas veem um hospital diferenciado, um hospital central diferenciado, como uma loja do Pingo Doce que tem que haver uma... Nem há recursos humanos para isso. Não existe. E, portanto, as pessoas têm que perceber... Mas também existe o contrário, Pedro. Desculpa interromper. Também existe aquela noção de que a saúde está completamente de rastos e que não funciona, certo, e que tudo mais. Precisamente. Não é verdade. Precisamente porque as expectativas da população estão muito elevadas. Ou seja, há simultaneamente coisas que funcionam mal, muito desperdício, muita coisa, e coisas que funcionam bem. E as pessoas, basicamente, parece que estão a dizer assim, o que funciona mal é eu não ter o hospital a 200 metros de minha casa para, se tiver uma dor de cotovelo, possa ir à urgência às 3 da manhã. As pessoas acham que isto é o que devia ser desejável no acesso à saúde. E, portanto, a resposta dos governos... Em campanha andou aí muito perto. A resposta dos governos tem sido mais dinheiro para ali. E esse dinheiro desaparece absolutamente. Portanto, precisa de reforma e precisa de uma reforma nestas duas vertentes. E, portanto, eu acho bem que o governo... Quer dizer, claramente, a lei de bases de saúde, falamos da lei de bases de saúde, a lei de bases de saúde não resolve os problemas de gestão. A lei de bases de saúde também não deu soluções nenhumas para os problemas que supostamente queriam resolver. Pegando aquela palavra que o Pedro Marcos Lopes gosta muito, a reforma que foi feita na saúde, que era a Comissão Executiva. Isso não é reforma. Não é uma reforma. Alguma coisa mudou e não aproveitaram. Ora bem. Também há esses recuos e, portanto, eu até acho bem que o Presidente da República diga: é preciso um pacto de regime. Para quê? Não se vai fazer uma direção executiva e depois, passado um ano, tiram-lhes competências e aquilo passa a funcionar outra vez sem rei nem roque. Portanto, eu percebo que isso seja. Agora, não é o Presidente da República que tem que liderar isso. O Presidente da República até pode chamar este e dizer: então você vai fazer, servir de mediador, etc. Agora, tem uma ajudinha. Ele pode criar boas vontades junto do sistema político, mas se os atores políticos no Parlamento não quiserem fazer a reforma, não há. E o Presidente da República tem uma derrota logo no início do seu mandato. Portanto, e mais vamos do que para isso... Não, deixa-me dizer uma coisa em relação a isto. Bom, força. Há aqui várias coisas. Eu vou pegar por aquilo que o Pedro disse. Nós temos um problema congénito, um problema gravíssimo na nossa democracia, que é, toda a gente já o falou, mas eu vou voltar a repetir, é a tendência para deitar fora tudo aquilo que está para trás, ou que foi feito. E há outro, que ainda é pior, que é não fazermos o balanço das políticas que implementamos. É um drama. O terceiro, isto tem muito a ver com a saúde, tem a ver com isto. Nós vamos fazer a nossa crença na lei. A nossa crença na lei é uma coisa quase infantil. Porque, repara, vamos imaginar que o Partido Social Democrata ou este governo tinha feito uma lei de bases que todos concordávamos, que o Partido Socialista concordava, que havia um consenso generalizado entre eles.
Há alguma lei que resista a uma ministra que, passado um mês de estar em funções, diz que é preciso mudar todas as administrações regionais, porque também se não for para mudar, o que é que me valia ser ministra? Quer dizer, nada aguenta uma coisa destas. Há uma praxis política que é fundamental para nós percebermos e para nós evoluirmos como país, evoluir nestes setores. Nada importa as leis de bases, nada importam as leis, nada importa, entre aspas, se nós não tivermos uma consciencialização, não só de avaliação, mas de serviço público e de avaliação dos gestores quando se chega ao poder. Vamos mudar para o folhetim de revisão da legislação laboral. Pergunto se estranharam, Pedro Cisa Vieira, sendo conhecida a posição de seguro sobre esta matéria, que tivesse sido marcada uma reunião exatamente para o dia da posse, obrigando, aliás, a mudanças de agenda de representantes da UGT e das associações empresariais, que estavam convidados para as diferentes cerimónias, ainda por cima chegando ao fim sem acordo. Podia ter sido e devia ter sido evitado este... Claro que sim. É mais uma espécie de falta de sensibilidade político-negocial, de protocolo neste Não há processo. Coincidências ou foi... de facto, Eu francamente acho que não foi propositado. Foi mesmo... Já estava... Marcou, nem se calhar nem tinha pensado que era a posse do Presidente, ou achava que a posse era de manhã e que depois e já que à tarde já dava, já não havia mais nada. Portanto, eu acho que... Como esta fofoca horrível, tu... és menos vulnerável a fofocas do que eu, tenho que admitir isso. Não é fofoca, é este diz que não tem importância nenhuma, mas que também acho que, apesar de eu não ser um grande adepto do personagem, acho que é feio. Que agora inventaram que o Leitão Amaro, o Leitão Amaro decidiu lançar o site, ou não é o site, a personagem, o Twitter e o Facebook, utilizando o nome Presidência. Sim. Por causa da presidência do Conselho de Ministros. Claro, Pois levantou-se uma confusão. Não, mas isso é gosto de intriga. Exatamente. É como a história. A designação do Ministério dos Negócios Estrangeiros é negócios estrangeiros. A designação do Ministério da Economia é a economia, do Ministério da Presidência, do Conselho de Ministros é a Presidência. Mas não, isto é também para dar, quer dizer, esta história do que eu estava a dizer da reunião ser para aquele dia, por amor de Deus, também quer dizer. No entretanto, o Presidente da campanha tinha questionado a necessidade de uma revisão nestes termos. Apareceu no segundo dia de funções a apelar a que se faça um acordo. É um esforço de aproximação às posições do Governo e das associações patronais, pressão sobre o GT? Evidente, mas há uma coisa que disse, acho que até foi, não sei se fui eu, se foi o Pedro Cisa Vieira, mas estávamos de acordo. Na altura, antes da eleição de António José Seguro, nós dissemos aqui, volto a dizer, não sei se foi eu, se fui ele, que o Governo tinha todo o incentivo em negociar e em voltar com a palavra, vamos dizer, eu vou dizer mesmo, a voltar com a palavra atrás e fazer outro pacote laboral. Porque lhe convinha, nesta fase, não só não criar já um atrito com o Presidente da República. Está mais perto de criar do que mas não criar. Eu acho, e agora é a minha opinião, eu não acho este pacote reformável. Ou seja, as suas linhas, e quero que vou tentar exprimir. As linhas mestras são exatamente as linhas vermelhas da UGT. Portanto, exatamente. Não há como sair dali. Não é só serem as linhas vermelhas da UGT, apesar de também o serem. O problema é que se tu alteras aquilo que são as bases que são alvo de crítica pelo Partido Socialista, pela UGT, pelos trabalhadores sociais-democratas, vou repetir, pelos TSD, que são as pessoas do PSD que estão na UGT, que estão no Chega, quer dizer, se tu tirares... É vice-presidente da Comissão Política. É que não é... o que me surpreende é este tipo... vai haver a pressão também um bocadinho complicada e estranha, porque repara uma coisa, quando esta legislação laboral é lançada, não foi a pedido de patrões nenhuns.
Nós tínhamos um estudo, salvo erro, do ISCTE, que tinha, se nem um ano, onde dizia que os patrões punham a legislação laboral, era em 7º, ou 8º, ou 9ª prioridade para os patrões. Tínhamos os custos de contexto, tínhamos a burocracia, tínhamos o licenciamento, tínhamos os custos... Tínhamos enormes... Quer dizer, isto não era um tema, mas isto foi lançado como tema pelo governo. E, portanto, apesar desta pressão toda sobre o GT... e sobre outros, isto não é reformável. Portanto, eu nem sei de que é que fala o Presidente José Seguro. O Presidente José Seguro acha que deve haver outro pacote laboral? É porque o que se está a falar é de outro pacote laboral. O que é que se vai tirar? Vai-se tirar a parte do outsourcing a poder entrar? Quer dizer, são as leis, as traves mestras que estão em causa. Portanto, eu acho que, mal ou bem, o que vai acontecer, estou convencidíssimo, apesar daquilo que nós dissemos, todos os incentivos serem para negociar, o que vai acontecer é que isto vai ao Parlamento. E eu não dou garantido, como toda a gente dá como garantida, que vai estar aprovado. Que não seja aprovado. Pode! Não dou como pode ser garantido. Aprovado. Pode não ser dou aprovado. como garantido. E isso Pode. significa que começa mal esta coabitação? Quer dizer, o Presidente, mais uma vez, nesta matéria de legislação laboral, disse uma verdade de lá para ali. Era bom, que estamos na concertação social, é bom que haja um acordo sobre esta matéria. Pronto. Ninguém é capaz, nem o Governo, nem a UGT, nem as confederações patronais são capazes de dizer isso. Ele a única coisa que fez foi um apelo a que não dessem as negociações por concluídas e continuassem a conversar. E isso, pronto, parece-me bem. Agora, se não se concluírem, o Governo vai propor isto no Parlamento. A verdade é que o Primeiro-Ministro fez, hoje ou ontem, um discurso bastante sólido sobre isto, disse que qualquer mudança encontra resistências por parte daqueles que se sentem bem, que se sentem confortáveis ou que beneficiam com os sistemas. É aquilo que acontece na proteção civil com os bombeiros, é aquilo que acontece no sistema de saúde com os médicos, é aquilo que... Portanto, sempre que se quer fazer uma mudança para, lá está, reformar as coisas, vai haver oposições. E o Primeiro-Ministro diz, isto não me deve inibir de tomar as propostas e as iniciativas e até tentar criar as condições políticas para fazer as mudanças que eu acho que são necessárias, mesmo com a oposição das pessoas. É evidente. Portanto, eu percebo que o até Governo... tem a pressão de Pedro Passos Coelho nesse sentido, nesta matéria. Mas se não é, eu não acho que seja por pressão de Passos Coelho. Não, estou a dizer que se também ele tem que a convicção que deve propor isto, ele que propõe, já propôs na Concertação Social, não há acordo, vai ao Parlamento. A agenda do trabalho digno foi aprovada assim. Sim. Não houve acordo dentro da Concertação Social. O governo de António Costa, o último governo da maioria absoluta, levou aquilo ao Parlamento. Por acaso o PSD absteve-se, não votou contra, mas aquilo foi aprovado com os votos do Partido Digamos Socialista que era outro e PSD. com o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Nunca te esqueces disso. Nunca me esqueço disto. Portanto, o que estou a dizer é o seguinte: se ele levar ao Parlamento, logo vamos ver se o Primeiro-Ministro criou condições para aprovar. Se criar condições para aprovar exatamente nos termos em que aquilo está, com o voto favorável do Chega, eu acho que o Primeiro-Ministro estará a comprar problemas, já nem é só na relação com o Presidente da República. O Presidente da República vai ter que vetar. É na maneira como mas vai ter que vetar, mas depois a seguir aprova-se. Quer dizer, sim, isto, claro. Sim, veto político. Político pode ser. Não, pode iniciar-se aí, pode haver um problema no Tribunal Constitucional, mas o Tribunal Constitucional pode pôr em causa uma outra norma, não é toda a reforma. Portanto, eu acho que isto é um processo e o Primeiro-Ministro, lá está. É ao Primeiro-Ministro, é ao Parlamento que estas matérias competem, não é ao Presidente da República. É uma pena, é evidente que sim, aqui é um lamento, porque se há tema que é vital, a presença, onde há um papel muito importante e que tem que ser valorizado, é da concertação social. E é uma pena que estas coisas não se cheguem a resolver. Como estava a lembrar o Mas é só um lamento. A agenda do trabalho digno não teve acordo na Concertação Social. António José Seguro foi de imediato para o terreno, a um lugar onde ainda se aguardam apoios prometidos depois dos incêndios do verão do ano passado, apontar o dedo a quem governa, pedindo mais ações e menos palavras. Pedro Marcos Lopes fez bem em entrar pressionante e exigente, como gosta de dizer, ou corre o risco de estar a criar um estilo que o obriga a estar permanentemente em campo? Eu sei que tu não estás a fazer de propósito, Paulo Balda. Eu tenho a certeza,
porque te conheço há 300 anos, mas quem não nos conhecesse dizia: isto é o Baldaia a querer que o Marcos Lopes diga mal do Presidente da República e vai buscar. Sabes o que é que eu sinto? Agora, a semana passada falávamos de um certo deslumbramento, do deslumbramento que o Donald Trump tinha pelas suas armas extraordinárias que permitiam fazer tudo e mais alguma coisa. Mas esse tem as armas e de facto, infelizmente, pode fazer. Há aqui, dá-me ideia que estes primeiros dias de António José Seguro, e esse até, enfim, é humano, são vividas sobre um certo deslumbramento das suas funções. Uma certa ideia de que as suas funções têm mais poder do que aquilo que têm. O senhor o Presidente da República, pois pode dizer ao Dr. Luís Montenegro que tem de fazer chegar o dinheiro ali. Mas o Montenegro pode fazer o que fez durante o último ano a Marcelo Rebelo de Sousa, que é ignorá-lo. Não vai fazer isso. Que pode fazer isso. Que pode fazer isso. Certo. Mas isso pode acontecer. Altura... E se isso acontecer, isso mais uma vez o fragiliza como os outros aspectos que nós aqui já falamos. Para fecharmos e irmos ao Presidente que já saiu e ao seu legado, esta entrada em força de António José Seguro pode acabar por desgastar a sua magistratura de influência, porque o mundo não vai mudar por exclusiva vontade presidencial. A magistratura de influência, como eu disse, tem limites. Também não pode ser exagerada. Acho bem que o Presidente da República ande pelo país, seja visto. É uma forma de também ajudar os portugueses a sintonizarem-se com o Estado e com a unidade da nossa nação. E, portanto, acho isso muito positivo. E todos os presidentes fizeram isso, uns melhores, outros piores. Espero que isso lhe corra muito bem. E por isso queria concluir desta forma. A eleição de um Presidente da República, a sua tomada de posse, é uma festa. É uma coisa que nos deve deixar alegres. Temos um Presidente que foi eleito numa eleição extraordinariamente participada. É um Presidente que mereceu o apoio de uma esmagadora maioria daqueles que se deram ao trabalho de votar, que afirmou uma candidatura em nome dos valores da nossa Constituição e da nossa democracia, que reiterou esses valores no seu discurso de tomada de posse e a quem eu desejo as maiores felicidades no seu cargo. Eu estou contente com a entrada deste novo Presidente e por isso também lhe quero dizer isso e quero saudá-lo nesse tempo. Marcelo deixou Belém 10 anos depois de eleito pela primeira vez Presidente da República. Cisa Vieira, agora começo por ti. O Presidente dos afetos e das selfies sacralizou ou vulgarizou o cargo? Onde é que tu ficas? Eu fico nesta coisa que é cada presidente exerce o cargo de maneira diferente e o presidente Marcelo Rebelo, em função dos seus temperamentos, das suas personalidades, da sua história de vida, dos seus valores. E o presidente fê-lo de uma maneira que também é única, como todos os outros foram únicos. E o que eu queria dizer ao fim de 10 anos é o seguinte: eu discordei muitas vezes da forma como o presidente Marcelo atuou, de decisões que tomou, de formas como às vezes contribuiu para a instabilidade, onde se calhar nem pretendia isso, da forma como muitas vezes falou, talvez de modo deslocado, sobre situações políticas, como lá está, quis interferir em esferas que são tipicamente da governação e, portanto, foi um presidente muito exposto, que se expôs muito e que por isso também se deu à crítica. Mas eu não é isso que quero salientar nesta altura. Eu quero dizer que eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa foi um grande Presidente da República. Porque uma das funções mais importantes do Presidente da República, além daquelas que a Constituição lhes atribui, é esta função de representação institucional do Estado português. Representação interna e externa. E no exercício dessa função, na forma como ele se relacionou com o povo, com os atores políticos, como ele encaixou as críticas, como ele demonstrou uma empatia enorme com as pessoas em todas as circunstâncias, ele trouxe uma virtude para o cargo que é rara de encontrar. Ele foi por isso, ele mostrou que a verdade é que ele acentuou sempre, se vocês pensarem nisto, ele acentuou sempre a unidade entre os portugueses. Ele recusou sempre
e denunciou sempre as atitudes daqueles que exploram a divisão, a discriminação, a discórdia como ferramentas políticas. Ele acentuou sempre a continuidade entre a nossa história e o nosso presente e o nosso futuro. Ele próprio muitas vezes se apresentou, e é verdade, ele tinha esta sensibilidade, ele é uma continuidade entre o antigo regime e a atual democracia. Ele, filho de um ministro do anterior regime, governador de uma colónia, que foi ao mesmo tempo deputado constitucional, um dos pais fundadores da democracia. Ele que tinha uma noção muito exata da pluralidade da nossa nação, entre os portugueses da diáspora e aqueles que estão cá, das nossas relações com o mundo, da forma como essa nossa vocação histórica para estabelecer pontes entre povos diferentes é provavelmente dos maiores ativos que nós temos para o futuro. A maneira como ele acentuou sempre as preocupações com a coesão territorial e nacional. Tudo isso faz com que ele, também movido por uma coisa que é extremamente genuína, que é um enorme sentido de compaixão com os outros, de empatia, de preocupação, de sentido de serviço, que sempre teve, ele fez aquilo que o Abraham Lincoln chamou o apelo aos better angels of our nature. A ideia de que, quando o presidente Lincoln tomou posse, tinha começado a Guerra da Secessão. E ele ainda estava a tentar evitar... alguns estados tinham saído da União. Ele estava a tentar evitar a Guerra da Secessão. E ele, naquele seu discurso, diz: se prevalecer a unidade, nós conseguiremos evitar a divisão e a destruição. E conseguiremos fazer isso fazendo apelo aos melhores anjos dentro da nossa natureza. E foi esta vontade de acentuar sempre aquilo que nos une como povo e aquilo que nos liga ao resto do mundo, a forte empatia com os outros, que é o seu maior legado. E eu quero, por isso, prestar-lhe homenagem, agradecer a maneira como exerceu a sua função e dizer que tivemos muita sorte em ter uma pessoa como o Marcelo Rebelo de Sousa a exercer as funções de chefe de Estado. Pedro Marcos Lopes, como olhas para o legado que nos deixa Marcelo Rebelo de Sousa? Eu começo pela deixa do Pedro Cisa Vieira. Eu não só lhe agradeço do fundo do coração, como português e como amante da democracia, o seu mandato, mas com uma profunda admiração pelo personagem Marcelo Rebelo de Sousa e pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Em primeiro lugar, tenho que dizer que ele marca o fim do seu mandato, marca também o fim de uma geração de portugueses e o fim de uma geração de políticos, sobretudo de uma geração de políticos. Repara, o Marcelo Rebelo de Sousa, com António José Seguro, começa uma geração que não teve um papel relevante na construção da nossa democracia. É bem verdade que Marcelo Rebelo de Sousa era um homem que vem do Estado Novo, tem idade para isso, mas foi não só um construtor do nosso sistema constitucional, foi deputado à Constituinte e é um dos pais do regime. E é extraordinário como é que um dos pais do regime vai tão tarde para funções executivas. Tu repara que durante este tempo todo, e depois de ser deputado e estar na Constituinte, ele não mais exerceu funções públicas. Foram as primeiras funções públicas que ele exerceu desde que foi deputado, salvo erro, à Constituinte. Não me lembro se ele ainda fez outro mandato depois. Sim, ele foi deputado foi mais no governo da República. Esteve no governo. Esteve no governo do Balsemão, foi ministro dos Assuntos Parlamentares. Foi ministro dos Assuntos Parlamentares. Portanto, isto desde 1980 e pouco. Bom, depois também é uma pessoa já do outro tempo. É um homem de cultura, é um homem com cuidado em relação à nossa história, cuidadoso e altamente conhecedor daquilo que é o papel de Portugal no mundo, dos seus escritores, dos seus artistas. Até na própria escolha, eu achei extraordinária a escolha que ele fez para o autor do seu retrato, o Alexandre Farto, o Vils. Aquilo foi muito mais do que uma escolha burocrática de quem pinta de quem faz o seu retrato. Foi algo voltado para o futuro, foi algo voltado para uma modernidade, para algo que ele sempre quis demonstrar e sempre que ele quis mostrar. Portanto,
é também, nesse aspecto, alguém que já sai fora do seu tempo. Ele já era alguém fora do seu tempo neste último mandato, porque o mundo já não está como ele, a maneira como, até nas coisas pequenas, a maneira como se faz intriga política, a maneira como já era de outro tempo. O outro que eu tenho que salientar, e é rápido, é a sua profunda humanidade. Ele foi o presidente do povo, de facto. Ele foi o presidente do povo, e não é por ser um slogan, é porque ele estava junto do povo. A história das selfies, a história de ir ao restaurante, de ir ao supermercado, aquilo, garanto, basta trocar 2 palavras com ele, aquilo não é feito. Aquilo não é fake. Não, é genuíno. Mas... É genuíno, é o que ele é. Ele no fundo, ele é herdeiro de algo que nós tínhamos que há uma certa mitologia, é aquele aristocrata que estava muito junto do povo. Há uma espécie que os burgueses já não seria assim, não vou entrar por aí, mas há esse toque que ele tem. Ele é um tipo de uma elite, evidente, uma elite cultural, uma elite económica, mas é um homem do povo. Mas que gosta de estar com toda a gente. Não, e é um homem do povo. E dentro Tem dessas essa características, ele tinha os defeitos e as qualidades, muitas vezes, do próprio povo. Impetuoso, muitas vezes. Às vezes, por estranho que pareça, pouco reflexivo. E nesse aspecto, acho que há um legado. O legado dele como presidente do povo é algo que nós nos vamos lembrar durante muito tempo. Eu tenho pena de o dizer, porque espero sempre que o futuro seja melhor do que o passado. Nós vamos ter muitas saudades do seu presidente. Vamos, com certeza. Deixo para a próxima semana as guerras de Trump e as consequências na economia global e também na economia portuguesa. A fechar, como sempre, despedimos-nos com as sugestões culturais de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Cisa, hoje começas tu, o que propões que se veja, que se ouça ou que se leia? Bom, eu tenho alguma curiosidade em ver o espetáculo que estreia amanhã no Teatro Nacional de São João. Amanhã é quinta ou sexta? Amanhã é quinta-feira. Então é hoje. As estreias são sempre às quintas no Teatro Nacional de São João. Claro. Que é um espetáculo que é o primeiro que é encenado pelo novo diretor artístico e que tem dramaturgia do Jacinto Lugo de Caspires, a partir da obra do Manuel António Pina. Não sei o que é que dali virá, mas é sugestivo. A apresentação, não é? São bons ingredientes. E tem música da Garota Não. Portanto, é uma coisa que eu vou ver com alguma curiosidade. E já agora também dizer que a Garota Não dá um espetáculo, salvo erro, no sábado, no Teatro Nacional de São João, e depois na semana seguinte no Centro Cultural de Belém, e também tenciono ir ver. Música e teatro, vou-lhe chamar assim pelo que li do que se pode esperar, bem disposto. E tu, Marcos Lopes, o que é que propões para esta semana? Olha, eu proponho uma grande reflexão ao Presidente da Câmara de Lisboa sobre cultura. E porquê é que eu a proponho? Utilizo este espaço para isso. O Francisco Frazão, já não me lembro bem se é Francisco ou Fernando Frazão, hei de corrigir, se não for Francisco, era o diretor do TBA, Teatro do Bairro Alto, até ontem. O trabalho do Frazão foi algo de muito importante para o teatro em Lisboa, para o teatro em Portugal, porque ele redefiniu o papel do Teatro do Bairro Alto, que estava muito marcado por uma companhia que foi extraordinária no nosso país, a Cornucópia, do Luís Miguel Sintra, do Jorge Silva Melo, numa primeira fase. Isso foi muito importante. Essa companhia, esse Teatro do Bairro Alto, foi vítima há uns meses de um discurso verdadeiramente miserável, de ataque à dignidade dos profissionais que lá trabalham por parte de uma senhora chamada Margarida Bentes Penedo, que é vereadora ou é deputada municipal, peço desculpa, pelo Chega na Assembleia Municipal. Um discurso verdadeiramente vergonhoso e de ataque àquilo que se fazia lá e bem no Teatro Bairro. Por coincidência ou não, e esta coincidência é um bocadinho terrível porque, entretanto, Carlos Moedas fez uma coligação de facto com o Chega, trocou votos
do Chega por um cargo para a namorada do vereador do Chega, Bruno Mascarenhas. Que entretanto já saiu, porque tinha um currículo tão... Que entretanto já saiu, porque o currículo era tão terrível. Pesado, tão terrível. E portanto, eu vou achar que o Carlos Moedas, que é quem tem o pelour da cultura em Lisboa, porque a GEAC, ao contrário do que acontecia noutros mandatos, não está debaixo do vereador da cultura, mas está debaixo do presidente da Câmara. Eu espero muito, francamente, que esta demissão do Frazão tenha sido... É Francisco, já confirmei. Francisco, peço desculpa, é Francisco Frazão. Eu até ao final tinha razão. Espero que esta demissão tenha só a ver por um critério qualquer artístico que Carlos Moedas tenha, enfim, pode acontecer de novo. E não para fazer favores àquela coisa miserável que foi o discurso do Chega sobre o papel do Francisco Frazão e do Teatro do Bairro Alto em Lisboa. E assim termina mais um episódio do Bloco Central, já com o novo Presidente da República. Um programa que começou, era Sócrates Primeiro-Ministro e Cavaco Silva Presidente da República. Por Sambento já passaram depois disso Pedro Passos Coelho, António Costa, estará lá agora Luís Montenegro. Em Belém, Marcelo seguiu-se a Cavaco e esta semana, Seguro. Por aqui sempre esteve o Pedro Marcos Lopes e antes do Pedro Cisaveira tinha estado Pedro Adão e Silva. Na moderação deixaram marca Judite Menezes e Sousa e antes dela Paulo Tavares. Vá descansado que nunca lhe faltará Bloco Central. Boa semana, fique bem. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.